O Marcelo, o que eu procurei trazer para os empresários? A Caixa Econômica. Normalmente as empresas têm algum problema de advocacia, os advogados. E um dos problemas que a gente tem problema hoje nas empresas, que todo mundo vive, pelo menos comigo, me reclamando, é o ser pessoal. Então eu trouxe gente e gestão. Então, mais o trabalho da contabilidade, eu acho que você estaria bem assessorado, penso eu. Se eu não puder atendê-lo, vai acontecer isso. Vou estourar. E vocês também, de raiva. Porque o trabalho não foi bem feito. E ainda, não é só a Caixa que tem, não. A gente tem aí um outro parceiro aqui, que é a Prudential. Tá? Tem alguns trabalhos aí. É aquele que está com medo, além da Caixa, assegurar, né? A Prudential. E temos mais outras pessoas aqui, aquele que não quer propaganda de jeito nenhum, não sabe como fazer isso. Nós temos o senhor Claudian, que vai fazer isso, só quero vender. E quem quer andar cheirosinho aí com algumas coisas, se alimentar bem, nós temos aqui o Bruno, né, Bruno? E as empresas participantes aí. Você desculpa se eu esqueci de mais alguém, mas eu procurei ajeitar isso de cada um, que todos saiam atendidos. Ah, sim, tem empresa de engenharia também. Quer construir uma casa? Fala com o Ricardo ali, ele ajeita isso para vocês. Né, Ricardo? Eu vou agradecer o Marcelo, porque o Marcelo é uma das pessoas que eu vivo apoiando, qualquer coisa que a gente precisa. Ele está aqui apoiando, ele tem um projeto muito bom agora no futuro, né? Ele não passou para a gente aí, mas o Marcelo, o ano que vem, está saindo o nosso candidato aqui da região do Barreiro como deputado. Tá? Ele já está fazendo trabalho. Se vocês têm ideia, não vou falar muito dele não. O Marcelo está com 187 projetos na Câmara. Entendeu? Então será que ele trabalha? Eu acho que trabalha. Dos 187, todo mundo vai falar que não há, que vai ser aprovado. Mas são bastante projetos. Se a gente falar que dentro disso, que a gente vai ter uma mente milionária, nós temos que acreditar nisso. Senão nós não teríamos uma mente milionária. Tá? Eu vou agradecer a sua presença, tá, Marcelo? Vamos começar, todo mundo está curioso. O que seria a mente milionária? Como que seria isso? O que é a mente milionária? Se eu já sou milionário. Tem diversas pessoas aqui que já é milionário. Se eu falar que tiver um aqui que não seja milionário, o teu lugar não é aqui. Mas se ainda assim estiver aqui e achar que não é milionário, você vai sair milionário. Pelo menos com a sua mente. Que é isso que eu quero mostrar para vocês. Dentro do meu conhecimento, da minha experiência de 25 anos, eu vou colocar para vocês. Tá? É uma situação muito legal. Eu falo normalmente que a pessoa pensa nisso. Pensa nisso. Você só para pensar quando a sua empresa está com uma situação financeira ruim. Aí você para pensar. Nessa hora, você quer o quê? A primeira coisa vem, meu contador, assina um cadastro do banco para o empréstimo. Ok? Mas você tem uma situação financeira a qual que vai te dar aquele limite que você está querendo? Não. Então você não teve uma mente milionária. Porque o seu contador, o seu advogado, a sua agente de gestão, o seu pessoal não vai resolver para você. Estou mentindo? Você chega lá com um faturamento lá, médio de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, e querendo um empréstimo, um financiamento num valor bem superior a esse. Vai ser meio difícil de ser atendido. Não há santo que faça milagre. Por isso, nós vamos falar da mente milionária. Pensa bem nisso. Sabe? É um trabalho. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade própria acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. É muito fácil você apontar o dedo para o outro.
porque você foi incompetente. Tem um pessoal que fala assim, Wagner, você não pode falar em incompetência. O que é incompetência? É você fazer a coisa errada, mas você sabe como faz. Isso chama o quê? Incompetência. Não há outra palavra para isso. E nós culpamos quem? Eu sou incompetente? O outro. A culpa é do outro. Sempre há uma justificativa pelo meu erro. Nós que somos empresários, às vezes nós não assumimos algumas coisas. Porque eu tenho pessoas responsáveis para resolver isso. Então a culpa é minha? Não, é daquele responsável. Eu dei um exemplo aqui, que seria o seguinte. Vocês, senhores, admitiu um empregado. Quem que fez essa admissão do empregado? O RH. Mas você participou daquela seleção? Não. O empregado deu um problema. A culpa é de quem? Palavra de Antônio Hermínio. A culpa é de quem? Olha lá, já falei que aquele RH não presta. Ô gente ruim isso. Mas você participou da seleção? Quem é que você está selecionando? Como que ele é? Deixa eu conversar com ele. Você não participou, você vai ocupar quem? Você vai reclamar do RH, vai reclamar da pessoa, mas não vai ter a solução, porque ocupado indiretamente, você não teve uma mente milionária para resolver isso. Porque você se preocupou com a situação financeira da empresa. Enquanto você estava se preocupado com a situação financeira da empresa, a sua parte de pessoal, parte administrativa, elas vão ter problema. Então, as pessoas que se queixam tornam-se um imã de coisas ruins. Eu falo para os comerciantes, duvido que você vai pegar um comerciante e falar, meu negócio está ótimo, meu negócio está em venda e poupa. Ele tem medo que o concorrente dele descubra o segredo. E ele não fala. Ele sempre busca coisa ruim. Então ele tem uma mente pobre. Ele fala, meu negócio está melhor, melhor não poderia ter. Mas você, doutora Joana, com o meu trabalho de advocacia, ele vai melhorar, porque você vai atender meus clientes. Você, Gerson, com a Caixa financiando, meu cliente quer o quê? Você se propôs a ajudar. Você, Marcelo, estou com problema lá na minha rua. O que você pode me ajudar lá? Coloca a mente milionária. Não ocupar outro. Bom, o Marcelo não faz. O Gerson não me prestou dinheiro. Doutor Joana, doutor Joana não me defendeu. Contador, o que você resolve para mim? Né, Luiz? É o contador. Princípio da riqueza. Tá? Não existe verdadeira vítima rica. Se elas são vítimas, são pobres. Mentalidade pobre. Não estou falando mentalidade pobre. Então sempre você tem que mandar o comando para sua mente. Eu crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Tá? Então você fixa bem isso. Tá? A gente vai falar de 17 tópicos aqui. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Tranquilo. Bom dia. Obrigado, Todo. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Volta ao comerciante, aos empresariados aí. Eu peguei um capital hoje, está uma coisa beleza aqui no comércio. Nós não estamos encontrando funcionários ou colaboradores. Por quê que não encontramos? Olha, pela minha experiência, no primeiro ano ele ganha experiência, 2 anos na empresa, muda de empresa, melhora o salário, ele começa a falhar, a empresa começa a cobrar. No terceiro ano ele melhorou alguma situação, aí não tem mais lugar para ele no mercado, porque ele não quer ser mandado. O que ele faz? Pega o acerto dele, 5 a 10 mil, vai para o IAPOC. Compra 5 a 10 mil de mercadoria e coloca. Você perdeu um funcionário. E por final é excelente. Que montou o negocinho dele. Mas será que ele vai prosperar? Ele arriscou.
E olha só, eu dei um exemplo aqui, a certa época aqui, nós temos hoje a loja Marisa, ou Americana, que fechava todo um comércio num item só. Hoje a Ricardo Eletro, não estou fazendo propaganda, né? As grandes empresas precisam de funcionários. Onde que estão aqueles funcionários dela? Que poderia estar fazendo com que ela produzisse, com o país crescesse. Na onde que eles estão? Na lojinha de R$ 1,99, num cubículo de 6. Não estou desfazendo que isso não seja que ele vai crescer. Ele vai crescer, se ele tiver uma mente milionária. De repente ele é dono de tudo aquilo dali. Mas tirou que o grande crescesse. E o país passa por essa dificuldade. Tá, mas por quê? Será que ele entrou verdadeiramente no jogo do dinheiro para ganhar ou para perder? Na realidade, naquele momento ele entrou para ganhar. E ele acreditava nisso. Mas ele tinha toda a experiência. Ele tinha capacidade de fazer isso. Ele estudou para isso. Toma cuidado que não estudar. Eu estava falando, eu jogo bola, estava falando com um amigo meu. E esse é meu amigo, me ensinou, cara. Eu vou te chamar para você falar lá na frente. Né? Porque está dando um bordão aí que os filhos, se ele for ver quem são os maiores, as pessoas mais ricas do mundo, eles não vão estudar, não. Para que precisa estudar? Né? Esse Bill Gates, outros por aí, não estudou. E são os melhores, né, Bruno? Para que eles vão estudar? Concorda comigo ou não? Para que eles vão estudar? Então você vai ouvir o seu filho. Tira ele da escola, dá o dinheirinho para ele crescer a empresa, né? Mas fala para ele na onde, em que série Bill Gates parou. E qual foi a faculdade que ele estudou? Por 2 anos. A melhor do mundo. 1 ano nessa faculdade corresponde a 50 anos em qualquer uma outra. 1 ano. Se ele estudou 2, quantos anos ele está na nossa frente? Muito. Tem mente milionária? A minha meta é ficar milionário. E mais ainda, eu tenho uma mente milionária. Então você tem que acreditar nisso. E tem que entrar no jogo do dinheiro para acreditar nisso. Se você verdadeiramente não acreditar, saia fora. Ali não é o teu lugar. E eu estou aqui, se você virar e falar assim, porque eu falo, aqui tem diversos milionários, mas será que tem a mente milionária? Será que tem? As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Tá? E as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Ela gosta só de ficar rica. Eu não falei do lojista ali de R$ 1,99. Ele quer ficar rico. Mas como que ele vai ficar? Derrubando grande? Não, ele tem que falar que nós estamos no país. Acabou de sair o Marcelo aqui. Ele quer ser deputado. Mas aí todos que estiverem aqui querem ser deputado também. Como é que o país vai viver com um monte de deputado? Nós temos que ter um representante. E quanto mais forte ele tiver, ou outros tiverem, melhor para a gente que está fazendo alguma coisa para a gente. Então, vamos olhar. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Você quer. Por que você quer? Porque o outro tem. Se você não está verdadeiramente e plenamente determinado a fazer fortuna, é mais provável que não obtenha mesmo. Porque você entrou naquele jogo porque deu certo com A ou com B. Mas você não sabe, não procurou saber como é que é isso administrativamente. Você não procurou saber qual é as principais estratégias que deveriam ser usadas. Donato, né? Ele não procurou saber, não fez um plano estratégico. Ele fez? Não fez. Wagner, isso é difícil? Não, nós temos o Sebrae. Você desculpa que não está aqui, eles iam mandar o representante, o Sescom, o Sebrae, o CRC também. Vem não, Natália? Pessoal? Vem não. Leonardo? Tá? A FIENG pediu desculpa, que até ontem ela deveria, mas eles estão com outro projeto, que a gente falou em última hora, mas no próximo são os pessoais que vão estar, que eu vou incentivar. Por quê? Que eles tenham com a gente, para que vocês o instigue, tire dele. A FIENG, o que você pode me dar lá?
O Conselho de CRC, eu tive um problema agora, de um amigo nosso, né, não prestar um serviço para uma empresa minha. Aí eu orientei ele que se fizesse, aí esse nosso colega falou assim, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu sou diretor do CRC aqui no meu município. E o que ele está pedindo é errado, não, vou entrar com ele. Entrou lá no CRC, o CRC perguntando assim, nós temos um contrato de prestação de serviços. Nós não podemos sair fora, o contador está estritamente correto. Volte ao seu cliente e peça ele. E hoje tem um negócio andando aí, sempre vou dar um toque, sabe? De um decore, tá? Financeiro, caixa, um decore. Tá? Empresário, nós não podemos fazer decore. Não podemos fazer decore. Se verdadeiramente aquilo não for só renda. Toma muito cuidado, tá? Senão eu não vou ter uma mente verdadeira. Então você você tem que ter verdadeiramente que você quer ser rico. Não copiar o outro. Seja você. Aí você vai ficar rico. Porque a partir do momento que você vai copiar o outro, tu vai se estrepar. Às vezes. Se você fazer um planejamento estratégico, duvido. Qual foi a estratégia que ele usou? Como que ele usou? Qual é a estrutura que ele tem? Como que é feito isso? Aí você estudou, planejou, dificilmente você vai ter problema. Só vai precisar de um contador para te auxiliar, um advogado, ver se está, o seu regulamento está certo, nem uma caixa para financiar, nem um maquinário, um pessoal, um investimento, e até uma empresa de seguro para avaliar um investimento melhor. Tá? Então, declaração, eu me comprometo a ser rico. Por isso que eu falei, quem sair daqui e não sair milionário, é porque não quer. Tem que se comprometer contigo mesmo. Porque se você não se comprometer, não é eu, não é minha palavra, não. Isso aqui são palavras de alguém. Tá? Eu só vou perguntar algumas coisas, sabe? Que eu não gosto disso. Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão de Fórmula 1? Hã? Não. Quando? 1991. Ayrton Senna não conheceu isso aqui. O que que quero falar? Nós estamos num país onde existe inovações e tem alguém igual tatu preso num buraco. E toma cuidado que daqui a um pouquinho eu vou falar isso. Que você, quem sabe como é que tira o tatu do buraco? Não, daqui a um pouquinho eu vou falar, não esquece não, tá? Daqui a um pouquinho eu vou falar para vocês. Eu me comprometo a ser rico. Um pouquinho eu vou falar, vai pensando. Tá? Eu tenho uma mente milionária. Tá? Então, as pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Um dos pequenos foi o que eu acabei de falar anteriormente. Não adianta me copiar. Sabe a coisa que eu mais adoro? É o meu concorrente. Eu falo com o meu concorrente direto. Me liga. Olha, nós temos aqui o Luiz e o Arthur. Pergunta o que eles são? Contadores. O que eles têm? Escritório de contabilidade. Nós temos aqui o Donato. O que você tem? Escritório de contabilidade. Tá? Então, isso mesmo. Delano, desculpa, tá, gente? O Delano. As pessoas que fazem minha contabilidade, os contadores, a maioria deles, eu tinha até convidado o Leonardo, que é do CRC, e ele presta serviço para mim e ele é conselheiro. Ele falou, você tem que tomar cuidado com o contrato. Não, ele bola o contrato para mim. Ele fez o contrato. Esse contrato aqui não vai te dar problema, não. Entendeu? Que aí ficou mais fácil de trabalhar. Porque a gente, com contrato com a empresa, nós não podemos subestabelecer esse serviço. Mas espera, quem é o responsável? Você só não é meu empregado, mas você está prestando serviço para mim. E eu sou o responsável. Eu tenho a obrigação de conferir teu trabalho. Porque se não conferir, quem vai lá sou eu. Aí sim. Tá? Tem muito esse detalhe. As pessoas de mentalidade pensam pequeno. Aí você não pode copiar. Eu não vou copiar um concorrente meu. Jamais. Mas vou colocar inovações. Uma delas é essa aqui. A lei do rendimento. Esse aqui sempre é um princípio da riqueza. É aquilo que você vai tomar como base. A lei do rendimento. A sua remuneração se dará
na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. Então, você valorizar você de acordo com o que está acontecendo no mercado. Acabei de falar do Ayrton Senna. Coitado, ele foi bem sucedido, né? Mas ele não pôde aproveitar o que nós estamos aproveitando hoje. Eu tenho um técnico aqui de informática, que eu pego isso aqui e vou mostrar para vocês o meu escritório. Eu hoje não fico muito no escritório, não. E muita gente fala, Wagner, eu não consigo falar com você, mas eu preparei uma equipe. Você vai falar comigo o quê? Quem consegue falar com a Dilma aí? Eu preparei uma equipe que tem que ver. Eu não, hein? Eu sou um representante de vocês. Então pedi que ele colocasse aqui para mim o meu escritório aqui dentro. Não é, gente? Eu estava lá em Guarapari, mandando um recado para eles aqui, ó. Quem é que está aí na recepção? Oi, Micaele. Por quê? Está demorando demais aí na recepção, senhor? Lá de Guarapari. Então não precisa de eu estar dentro da minha empresa. E quem não seguir, vai ficar lá igual o tatu lá, ó. Agarradinho. Tem jeito, gente. Sai do buraco. Como é que eu vou sair? Daqui um pouquinho eu vou falar. Já comecei por aqui. Eu penso grande, escolho ajudar melhores pessoas. Olha, isso é importante. Não adianta você pensar grande e não pensar no outro. Eu aqui, nós temos evangélico, eu não vou falar de denominação religiosa nenhuma, tá? Mas eu queria fazer, qual é o primeiro mandamento? Isso! Eu já perguntei a diversas pessoas. Ela só respondeu para mim, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Não estou falando de religião, estou falando de mente milionária. E o próximo? O que você fez com ele? Pisei nele e amassei. O que vai acontecer com você lá dentro? Você teve uma mente milionária? Eu falo normalmente que o mundo é redondo. Lá em cima, lá na volta que ele dá, você encontra com aquele próximo. Pede ele um favor. Então, temos que pensar grande. Tá? Princípio da riqueza. A lei do rendimento, sua remuneração se dará. Tá? Esse tema foi rapidinho, tá, gente? As pessoas ricas focalizam oportunidade. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculo. Bonito, né? Maravilhoso isso. Eu reclamo com o pessoal. Por isso que tem alguns... Cadê o Silas? Tá? Tem algumas pessoas aí, o Silas é um exemplo, né? Tem algumas pessoas aí, tá? Que vê a oportunidade, mas e manda para frente. Às vezes faz igual eu não gosto de ouvir muito não. Eu gosto mais de passar conhecimento. Mas na hora que é preciso ouvir, aprendi com essa palestra que eu deva ouvir. Mas vá para frente, vai igual, sabe, uma máquina, um touro mecânico, e um touro mecânico, aquele trator vai passando por cima. Né? Chega lá dentro, aí tem uma pirambeira, você não pode ir por aí não, você não sabe de nada não. Aí aquele que ele pisou foi o que tentou comunicá-lo ele, ou ainda fez assim, você, pelo menos você me ajudou no passado, segura ele e deixa a máquina aí. Quem é a máquina? A empresa dele com tudo. Vem trabalhar para mim, coloca o seu conhecimento para mim, aquela que você fez aquilo anteriormente. E ele não estava preparado, não tinha uma mente milionária. Tá? Mas diversas pessoas vão montar o negócio assim, mas eu vou ter dificuldade em empregado, que é beleza. O empregado não gosta de utilizar esse palavra, é uma palavra que eu detesto utilizar. É empregado e funcionário. E hoje empresa nenhuma quer empregado e funcionário não. Se tiver um que assim, eu estou precisando de empregado e funcionário, você não vai ter hora nenhuma. Porque você também não vai querer pagar. Mas quando você tiver um colaborador, quer dizer que sua empresa vai crescer. Porque ele quer ver. Logo à frente a gente vai falar sobre esse tema. Tá? A ação sempre vence a inação. Se você quer agir, mas não agir, eu tenho uma outra palavra com isso, né? Nós vivemos numa sociedade inovadora, moderna, mas você ainda vive do passado. Então, daqui um pouquinho a gente vai falar, olha ali, muito interessante isso. Normalmente você vai falar, a ação vence a inação. Então você vai dar para uma pessoa, funcionário ou alguém, né? Você dá uma arma para ele. Assim, o Senhor da Guerra. Quem já leu esse livro?
Isso. Tem um item muito importante ali nesse livro, O Senhor da Guerra, que ele ensina. Que ele ensina a você utilizar uma arma. Certinho? Você pega o seu funcionário e ensina ele a trabalhar. Aí você coloca ele na linha de frente. Você está bem atrás dele. Ele falou assim: quem é o primeiro a morrer? Sempre sou eu. Mas eu não dei a arma para ele. Como que é ele? Focalizou o obstáculo. Mas ele já está com a arma na mão. Olha bem comigo, hein? E aí, o meu adversário começa a atirar. Na hora que ele vai atirar, na onde que é o gatilho? Cadê as balas? Com quem não aconteceu isso até hoje? Você treinou, e depois você foi utilizar isso, o que que deu? Ou o problema não chegou na sua mão? Vou falar de incompetência. Você foi competente? Porque você não soube anteriormente selecioná-lo bem. Você teve uma mente milionária? Você também não teve, porque você não viu que ele teria essa incapacidade. E às vezes nós vemos essa incapacidade. Mas nós começamos a nos enganar mesmo. Amanhã ele vai melhorar. Amanhã ele vai melhorar. Amanhã ele vai melhorar. E por aí afora vai. E depois, na hora que o cliente chega, ou o contribuinte chega, eu fui autuado. Ele foi autuado. Me mande embora. Que beleza. Problema seu. Então, quando acontecer... E aí, nas empresas é a mesma coisa. Financeiramente, que há isso. É a mesma coisa. É por isso que tem gente de gestão aí para selecionar esse pessoal para mim. Tá? Princípio da riqueza. A ação vence a inação. Preparar, não apontar. Você, como empresário, é atirar. Você já tem que preparar e atirar, porque você tem uma mente milionária. Você nem vai apontar, porque você sabe na onde que você está acertando. Você sabe qual é o seu alvo. E se você não souber isso, não adianta. Você vai passar para o seu colaborador para que ele atire, que ele aponte, na hora que ele erra, você conserta. E aí, você vai reclamar de quem? Primeiro item, aquele incompetente lá não soube fazer. Como? Se você que ordenou que ele o fizesse. Então, preparar fogo e apontar. Acertei o alvo. E às vezes não é isso que acontece. Prepara, fica apontando, vira para lá, vira para cá. Aí você tem que chegar, meu caro, é assim, ó, pá! Mas como é que você sabia? Não te treinei para isso. Aí você reclama de quem? Olha o primeiro início. Mas normalmente, eu também falho nisso, gente. Essa palestra já me ajudou, já dei 2 ou 3, já me ajudou bastante. Cada uma, se vocês for verem ela, vocês vão ver N situações, tá? Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. As pessoas ricas admiram os indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Você quer ver um exemplo do autor, tá? E vi diverso aqui. O autor fala, eu vou dar outro exemplo, esse só vou dar bem-sucessão. O autor fala, aqui já aconteceu comigo. E eu vou falar, o que eu vou falar aqui, você vai ver que já aconteceu também. Enquanto você está andando no carrinho velho, no bairro que você sempre passou, você vai bem, seu carro não tem um arranhão, não tem um amassado, não tem nada, certinho? Aí quando você muda para um carro novinho, o que as pessoas falam? Quer dizer, se for do bairro, tá? Normalmente eu oriento com meus clientes assim, não tenha um negócio na onde que você reside. Não tenha. Sempre falo para o meu cliente, se você colocar o seu negócio na onde que você reside, isso vai acontecer. Né? Se você colocar o negócio de um outro lado, ninguém sabe o que você tem, ninguém sabe o que você faz. Então você chega lá com tudo financiado, né, Jefferson? Maquinário, pessoal, tudo. Ninguém não quer nem saber da onde que você tirou. Mas tem aquele comérciozinho, vou falar de BH, não posso falar não, tá? Ali pequenininho.
E ele está lutando com o dia a dia dele. Ele não fez um planejamento estratégico, não conheceu tudo isso. E você vai pegar todos aqueles clientes dele, porque todo mundo quer novidade. Aí vai fazer isso no bairro. Tá? O Wagner está crescendo. Eu vou passar minha contabilidade para ele, não. Porque ele não pode crescer mais do que eu. Se ele crescer mais do que eu, o cara vai ficar rico. Mentalidade rica desse. Então você está aqui no país, que o país agora, estamos vivendo uma situação do passado, nós íamos para fora, hoje nós estamos vindo para aqui. Entendeu? Nós íamos para fora, o pessoal está doido para vir aqui. Eu tive há uns 2 meses, uns 3 meses aí, no consulado português, ali na Pieng, né, uma reunião que teve lá. O que o consulado teve? 10 empresários. O que o consulado português queria? Eu quero que vocês nos ajudem a trazer as empresas de Portugal para investir aqui. Aí eu tentei, não, eu tenho umas empresas que estão doidas. Não, nós queremos vir para aqui. Eu falei assim, muito obrigado, tá? Porque nós estamos bem adiantados com ele em termos de desenvolvimento. Então, eu tenho que aplaudir o rico. Eu tenho que ver aquela pessoa, eu só me falo aqui, eu falo com meus colaboradores assim, eu não me espelho a minha empresa no meu concorrente. Não, eu espelho a minha empresa numa Fiat. Eu espelho a minha empresa na Valorec. Tá? Eu espelho a minha empresa, não vou falar Pão de Açúcar, né? Porque acabaram de tirar o proprietário de lá, né? Que coisa que é isso, hein? Anos e anos ele na frente, chegaram, tirou ele. Exemplo, quem assiste novela, né? Esse exemplo, eu gosto de ver que minha esposa assiste, eu gosto de assistir com ela, sabe? Esse exemplo está na novela, né? O que fizeram com o dono do hospital? A mesma coisa que fizeram com o dono do Pão de Açúcar. Tá? Então, mas a gente tem que abraçar. Então, enfraqueceu ele, porque ele já tinha tudo aquilo, já tinha uma equipe. E se você ver as declarações dele, para dar essa palestra aqui, eu estudei muito a declaração dele, que é interessantíssima, sabe? Ele fala com cada gerente dele. Ele fica 12 a 14 horas na empresa dele. Ele está agora lá em Nova York, que tem empresa, de manhã e à tarde está lá no sul fazendo reunião. Aí você coloca um colaborador seu, né? Que trabalha de 8 às 18. 8 às 11, 8, meio-dia, como é que ele está? Cadê? Cadê o fulano? Tem um cliente aqui querendo isso. Já foi almoçar. Às 6 horas da tarde, não, você está ali naquela maior batalha. Ô fulano, querendo isso. Já saiu. Ele está me aplaudindo. Está me tornando bem sucedido. E ele também está se tornando bem sucedido. Tá? Você deve abençoar, né? Abençoe aquilo que você quer. Às vezes você conseguiu com a facilidade, não abençoa. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Falei com você que você ia sair daqui rico? As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Como é que você quer se tornar forte sendo acompanhado de um fraco? Me conta. Na onde que você vai chegar? Olha, estou falando aqui na palestra, mas se você tiver esse fraco, tiver um planejamento estratégico, concorda comigo? Aí ele vai fazer. Aí, sabe o que eu estou fazendo com o meu escritório hoje? Eu falei assim, olha, os meus sócios são meus funcionários. Vocês vão falar só com o proprietário. E eu tenho que acreditar nisso. Vocês vão falar cada vez menos que vai falar mais com o pessoal, porque eu sou pessoa descapacitada. Que eu que fiz a seleção, eu que estou treinando. Aí, quer dizer, se você não fizer isso, na onde que sua empresa vai chegar? Na onde que seu negócio vai chegar? Então você tem uma mentalidade bem fraca. Então, normalmente, se a gente for falar de uma evangelização, de algumas coisas, mas eu tenho que ajudar aquela pessoa. Primeiro, ela quer ser ajudada? Você perguntou isso para ela? Você quer ser ajudada? Eu vim ali no carro agora. Vinha no carro agora, tá? Em determinada situação.
A Micaela está ali, eu falei, e agora? Ah, mas eu tenho que pensar, normalmente eu falo o seguinte, olha, eu vou te dar, dentro disso aqui, eu vou te dar 12 números. Não sei quanto que é o número da loto, Mega Sena, né? Que eu tempo, não ganho, já vou lá, já compro esse cartão. Eu vou te dar os números da Mega Sena e vou falar assim, pegue tudo que você tem e invista, que você vai ganhar. Você acredita em mim? O que que você vai fazer? Toma cuidado com isso. E vai fazer. Quando você ganhar, a quem você deve favor? Se não dever, quem que vai te procurar? O Wagner. Pô, o Bruno ganhou, o Ian ganhou. Ian é amiguíssimo meu, hein? Ian, cadê o meu? Tá longe de mim. E quando ele perder, quem que ele vai procurar? Ô Wagner, porra, você fez isso, você me jogou no buraco. Por favor, Wagner, me ajuda aqui. Eu te conheço. Da onde? Quando você tiver de fazer um negócio, ele é seu e só seu. Eu estava aqui, minha esposa tem um probleminha lá que é câncer. Enquanto passar esse problema, eu estava sem peruca, né? Eu fui lá para a dona, como eu falo muito, eu pesquiso muito, comecei a falar, né? Minha esposa é obrigada a peruca, ela fez um trabalho horrível. Eu falei, vamos lá que eu vou com você. Cheguei, a dona, tal, bem a propaganda. 10 minutos, lá no centro da Savassi. 10 minutinhos com ela. Aí eu falei assim, eu tenho um escritório de contabilidade. Nossa, eu tive um problema com o meu contador, que a peruca é importada. E era feio disso, minha esposa do lado. Abriu o olho. Eu falei assim, sim. Eu olhei para ela assim. Agora é tarde. Minha esposa já ouviu. Saiu com a peruca novinha. E ela teve que puxar o cabelo para ver se era cabelo verdadeiro. Tá? Porque aquela tava era de R$3.000 e falso. Olha, eu vou só cortando lá na frente, né? Deus deu 2 e 2 e só uma. Então daquilo que você falou, você profetizou. E se você profetizou, eu assino em cima, que eu tomo cuidado. Então toma cuidado você também. Tudo acontece por um motivo, e esse motivo existe para ajudar. Nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Eu imito as pessoas ricas, eu tenho, e bem-sucedido, eu tenho uma mente milionária. As pessoas ricas é muito interessante, sabe? Você está vendo eu aqui, eu gosto de me promover. Eu gosto. Se você for ver em qualquer lugar, outro dia, vou dar só um exemplo. A minha esposa estava fazendo um tratamento, fui subir o Hospital Life Center. Não sei quem já foi no Hospital Life Center. Então você sobe ali, estava subindo todo mundo assim, eu tenho comigo. Bom dia, senhores, tudo bem? Bom dia, senhores, tudo bem? Tudo bem, tem alguns médicos, cara fechada, né? Tudo bem, então. Para vocês verem como é que vai ser a cirurgia da minha esposa, que eu vou contar numa outra oportunidade, tá ali. Aí um médico tinha feito uma cirurgia aqui para mim, foi o que fez a cirurgia da minha esposa. Ia demorar 2 meses depois, mas no elevador, o importante é do elevador. Aí tinha uma pessoa que eu dei bom dia e contei uma piada para ela e falei assim, tipo, eu vou perguntar para vocês daqui um pouquinho se vaca dá leite. Né? Não vou perguntar para algumas pessoas, depois vocês vão me perguntar. Aí, no dia que minha esposa precisaria fazer um exame de sangue, caiu na mão de quem? Ia levar 3 dias, ela tinha que fazer a cirurgia em 2. Na hora que eu chego lá, não é 3 dias, tem que ligar para o plano, tem que fazer isso. Aí a minha esposa já desesperou, porque a situação dela era muito crítica, que era tirar o baço. E tinha que ser feito que o baço da gente tem isso aqui. O dela estava isso aqui, tinha que tirar. E não tinha muito tempo. Aí, o senhor que é o senhor Wagner? Sim, vem cá fazendo um favor. Qual sangue? Que dia que ela vai fazer? Peraí. Aí fica lá fora, para você ficar mais calmo. Ela pegou, chama ela lá que eu vou tirar, vou ver se eu tenho a bolsa de sangue. Foi lá, pegou a bolsa de sangue. E você, está muito bem? Uma resposta que ela até me falou. Né? Porque assim, duvido que você entra num hospital bom. Que eu tive que conscientizar isso a ela pela tristeza que ela estava. Se você está triste, por quê? Mas eu venho para o hospital trabalhar, só pego coisa ruim. E na onde que você vai pegar coisa boa? Vai para o parque de diversão, não vem para trabalhar no hospital, não. Vai alegrar outras pessoas, vai ser palhaço de circo, vai alegrar outras pessoas. No hospital você já tem que vir alegre para receber coisas ruins. Porque só vai entrar gente doente.
Ela não mudou a visão. Ela foi e chamou minha esposa, tirou sangue, as 2 bolsas dela estão guardadas. Liguei para o médico que tinha feito a minha cirurgia. Sabe como é que ele fez a minha cirurgia? Falando sobre o imposto de renda da pessoa física dele. Liguei, doutor José Inácio. Fez a cirurgia assim, brincando. Conhecia tão bem. Doutor José Inácio. Minha esposa já está pronta. 2 minutinhos. Wagner, terça-feira é a cirurgia dela. Domingo você leva ela para tomar esse litro de sangue. Terça-feira está marcada a cirurgia dela. Um comprimento dentro de um elevador. Então, as pessoas de mentalidade pobre não apreciam. Então, algumas vezes, vê que isso é promoção. Não, você tem que aparecer. É marketing, pessoal. Senão você não aparece. Né? Os líderes ganham muito mais dinheiro do que os seus seguidores. Duvido. Porque se você ganhar mais dinheiro do que o seu líder, você não tem uma mente. Quer dizer, se você ganhar mais dinheiro do que o seu líder não tem uma mente milionária. Porque quanto maior é o seu conhecimento, maior deve ser o dele. Toma cuidado, senhores empresários. Às vezes vocês formam-se o seu próprio concorrente dentro da sua própria empresa. Por quê? Vão falar, Soares, pode? Aí colocou lá uma distribuidora, o seu vendedor foi excelente, fechou um contrato ótimo e você não acompanhou. O contrato venceu, quem é o seu concorrente número 1? Seu vendedor. Mas você deveria incentivá-lo naquela hora. Olha, eu quero você como meu parceiro. Tá? Eu quero você aqui como meu parceiro. Vamos fazer uma sociedade, vamos crescer junto. Ótimo. Ó, já ia montar uma empresa, tá? Pronto. Já é o seu parceiro. Aí você ganhou mais dinheiro em cima do trabalho dele. Aí você não pensou nisso? Não, ele vai ficar rico. Pronto, você vai quebrar. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo, porque eu tenho uma mente milionária. Gente, vou andar mais um pouquinho mais rápido, são muitos itens, não vai dando. As pessoas ricas são maiores que seus problemas. Que beleza esse item. Adoro esse item. Adoro, ele é maravilhoso. Quando você falar para mim, assim, ligar lá para mim, vai que estou com problema. Eu bato palma para você. Pode perguntar à minha equipe. Porque se você ligar lá para o meu escritório sem problema, eu não... Silas, o que eu falo? Eu não te quero lá. Sem problema, eu não te quero, não. No meu serviço não vai adiantar, não vai adiantar nada. Você tem problema, para que você vai me procurar? Sem problema. Legislação tudo certinho, desempregado tudo certinho. Né, doutora Joana? Para que a senhora tem um escritório se todo mundo vai chegar? Doutora Joana, não tem problema nenhum. Tomara que vocês tenham problema e muito, para não se procurar. Né, Jeff? Você vai querer lá no banco um cara que não precisa de dinheiro? O que você vai fazer lá? E tem que correr atrás, ó, você quer dinheiro? A Caixa tem para te dar dinheiro. Olha lá, as pessoas de mentalidade pobre são menores que seus problemas. O que é o problema? Normalmente, quando você se vê no seu problema, né, eu falo de uma palavra medo, vem logo em seguida, né? Você tem que se ver maior do que o seu problema. Se você nunca se vê menor do que o seu problema vai persistir. Vou dar um exemplo disso aqui. Existe um livro, O que não se vê. Tá? Então era uma cidade onde que vivia só sábios. E o sábio de 5 em 5 anos era responsável em guardar uma peça mais ou menos parecida com isso, onde que dentro tinha uma barra de ouro. E ela era tão reluzente que ela ficava no alto de uma torre e quando o pessoal colocava ela, iluminava. E esse sábio de 5 em 5 anos tinha que trocar esse sábio. Mas o sábio morreu, o responsável. Todos os outros são sábios. O que a gente vai fazer? Quem vai guardar essa peça? Quem? Então, vou juntar todos os sábios da cidade, vamos ver quem vai guardar. E estavam lá dias e dias pensando. Chegou um, quebrou. Todo mundo falou, você é o guardião dessa peça. Por quê? Você resolveu o problema. O problema não era aquilo. A partir do momento que ele quebrou, quem tomou a decisão? Foi ele. E quem resolveu o problema? Foi ele. Às vezes nós nos vemos nessa situação
E voltamos ao item número 1. Culpado é fulano, culpado é ciclano, mas eu não tomei a decisão de resolver o meu problema. Se você não quer resolver o seu problema, você vai ter uma mentalidade pobre. Tá? Então, as pessoas de mentalidade pobre são menores dos seus problemas. O segredo do sucesso é não tentar evitar o problema, nem sair fora do problema, né? Mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Se você tem algum grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Então, você não tem uma mente milionária. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Esses dizeres é sempre você fixar. Aqui não estou pedindo para falar que o nosso tempo vai ser curto. Mas normalmente essas palestras são uma palestra de 2 horas. Que eu falo com mais calma, com mais tempo. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Quando que você quer receber e passa para uma empresa de cobrança? Quando eu era péssimo recebedor. Era péssimo. Tá? Você vinha me pagar, às vezes já ficava meio lá, meio cá. Sabe? E pedia isso para a pessoa. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, não, quer me pagar? Me dá agora. E quanto mais se der, melhor. Depois que eu estudei isso aqui. Sabe? Que, mas eu posso te pagar amanhã? Depois, não, você tem que estar agora. Me paga agora. Porque eu vou lá no gesto e vou aplicar ele. 2, 3 dias, 4 dias. Vou ganhar alguma coisa. Né? Mas não, você não está mais apertado do que eu, não. Estou precisando, mas... Aí, então tá, eu não preciso agora andar dias. Então você é um péssimo recebedor. As pessoas de mentalidade própria são péssimas recebedoras. Elogio. Outro dia, vocês vão me desculpar, mas tive uma análise de como lidar com as pessoas. Normalmente, vou falar aqui para vocês, não sei, alguns já observaram, vai falar com uma pessoa que mora dentro da Vila Pinho. Vila Pinho, quem não sabe, é uma região mais menos favorecida do que algumas outras, mas é favorecida. Então tem um cliente lá dentro, mas toda vez que eu vou falar com ele, ele quer me ganhar num grito. Não, que é isso, que é isso, que é isso. Tinha uma tal de taxa de incêndio, mas fulano não paga, ciclano não paga. Meu senhor, a sua empresa não é de fulano, não é de ciclano, mas não paga. É. Ó, de acordo com a lei tal, artigo tal, lei tal, pagar. Mas eu não. Não, sou eu não, é você e o Estado. Sou eu não. Então quando você fala com esse pessoal, assim, então normalmente é uma batida de carro, quer ver? Que beleza, vou te ganhar. Acabei de bater no seu carro e vou fazer que você pague o meu conserto. Ao sair, seu danado, você não sabe dirigir não? Você não sabe fazer isso não? Se for mulher já... Nossa. Peraí. Vamos ver se você vai fazer alguma coisa, tá? Não, qual foi o problema do seu carro? Eu estou com pressa. Aconteceu isso agora lá em São Paulo, né? Com um artista interessante aí, sabe? Que ele acidentou uma pessoa e correu. Aí foi lá acabou assim, foi fulano que se acidentou, chama ele aqui. E ele falou na hora assim, olha, eu tenho muita coisa a fazer, muito o que fazer, eu vou ficar preocupado com um mendigo aí no chão? Se mandou. Tudo bem, a placa do carro dele e quem estava perto filmou tudo isso. Teve que fazer. Um mendigo, que ele não quis dar assistência. Então vocês vão tomar muito cuidado em receber. Então você tem que se autopromover. Você tem que saber dar, você tem que saber receber. Tá? Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer da hipótese, você viverá sua própria história. É simples assim. Você chamou para você. Eu falei lá do imã, coisa ruim. Se você chamou coisa ruim, você tem coisa ruim. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. Tem como. É uma lógica da coisa. O dinheiro apenas intensifica aquilo que você é. O dinheiro não modifica ninguém. Não vai modificar o que você tem para mim. A mesma coisa que eu estou falando para vocês, eu falo para 20, para 1.000, 10 mil, 100 mil, 30 mil. Não quero saber. Não vai modificar a minha palavra. Mas vai modificar a vida de alguém. Eu costumo falar de 10 itens que eu falar com você, ou de 100, ou de 50. Não quero que eu penso muito no meu próximo. Eu quero que você aproveite uma. Outro dia eu estava com um problema sem solução.
E de repente apareceu a solução. Eu pensei assim, algo que eu falei para alguém, colocou em prática e ele ficou feliz comigo. O meu problema foi resolvido. Mas às vezes a gente não fala para alguém uma palavra, pensando que aquilo vai me menosprezar. Mas na hora que você estiver mais lá embaixo, sem solução, tristinho, coloca uma dessas palavras na sua vida e lembra de alguém. Você acabou de levantar alguém. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Para todo doador, o dinheiro apenas intensifica. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Tá? Ô, gente, eu estou correndo um pouquinho, porque tem muita coisa boa. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas ricas preferem ser remuneradas pelo seu resultado. E as pessoas de mentalidade pobre? Preferem ser remuneradas pelo tempo que desgasta. O que eu quero falar? Você, estou falando para empresário, então eu já tinha feito mais ou menos essa palavra para empresário. Você vai admitir um empregado. A partir de hoje, você fala com ele. Você vem trabalhar para mim por quê? Porque aqui paga um salário melhor. Fora daqui. Não coloca ele do teu lado, não. Tu vai quebrar. Agora ele fala assim, olha, não importa quanto que eu vou ganhar, mas importa o que eu vou produzir para você. E aí, se você tiver retorno, me remunera. Mente milionária. Ele não pensou nele, no final do mês. Ele pensou no desenvolvimento da sua empresa. O que eu falei das lojas, Ricardo, que está precisando, das grandes redes que foram quebradas? Ele pensou nele. Não pensou em fortalecer a empresa. Ele me quebra e quebra todos juntos. Então vocês têm que tomar cuidado na seleção, né, Cris? Então eu já falo com o Cris, o que eu falo, Cris? Manda ele para mim, deixa eu conversar com ele. Aí outro dia o Cris ligou, mas você não seleciona, outro Cris, mas está vindo todo mundo aqui por dinheiro. Aí. Eu quero o trabalho dele, não quero dinheiro. Olha, eu não vou importar quanto que eu vou pagar, não vou importar não. Não é isso que eu falo? Não me importo não, desde que ele produza e me faça feliz. Hoje quem está comigo eu faço isso. Por quê? Por que eu falo com ele? Pô, vocês que são os proprietários disso aqui, cresça. Graças a Deus eu tenho uma situação financeira que às vezes eu não sei se eu sou milionário, bilionário, trilionário, que isso não me importa. Mas eu tenho uma situação financeira que não vai me diferenciar do escritório, porque isso eu faço porque eu gosto. Quem me conhece, mas só podia parar. Mas tem muita gente que vem atrás. Como é que eu vou fazer com isso? Vou fortalecê-lo. Não há nada errado em ter um contra-cheque estável, a não ser que isso interfira na capacidade de possuir, de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema, ele geralmente interfere. Se você deixar interferir o seu contra-cheque no que você produz, por isso que todos deveriam ser remunerados pela produção, né? Todas as empresas não quebrariam, porque todos se procurariam. Mas a partir de quando você tem uma estabilidade financeira, acabou. Se você é vendedor, chegou no final do mês, você, né, conseguiu a cota 15 dias antes. E o depois? Você liga para ele, cadê você? Ah, vou ali fechar um negocinho. Cadê você? Vou ali fechar. Aí você vai olhar lá, não, o cara quebrou a cota dele. Aí você não pensa que no mês seguinte você tem que dobrar. E quando você dobra, assim, vou ficar contigo, mas não. Porque você vai ficar rico. E eu já estava até pensando em montar o meu negócio, vou montar. No meio dele te fortalecer. Mas se você tiver a mente pobre, você já vai trabalhando ele. Quando acontecer isso, ele já é o seu parceiro, o seu sócio. Abre uma filial lá e você vai para lá e sermos sócios. Entendeu qual é a coisa? Então você tem que ter uma mentalidade rica, gente. A não ser que ele prefira... prefiro ser remunerado com base no meu resultado. Mentalidade forte. Eu tenho uma mente milionária. Nós temos algumas pessoas que trabalham sob comissão, que fica parado em determinado valor que para mim satisfaz. Tá? Eu não sei quem trabalha, quem faz isso, mas não pode. Sempre mais, pensando na empresa. As pessoas ricas pensam, eu posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pensam, eu posso ter uma coisa. Eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter um sítio, eu posso ter uma fazenda. Então, quer dizer, cada coisa. Enquanto o rico,
Eu posso ter 2, 3 ou 4 coisas ou menos situação, depende do que eu vou investir. As pessoas ricas acreditam, se pode, isso é interessante, quando você for numa festa. Eu fiz alguma pergunta, se pode comer o bolo e ter o bolo? As pessoas que têm um pensamento de classe média, creiam, o bolo é doce demais. Pois, por isso, só se deve comer um pedacinho. Eu falei, em definição anteriormente. Então eu trago uma complementação que eu vou pular, que aí eu falei mais tempo lá, que já passa. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merece bolo, pedem uma rosquinha. E eu vou falar da rosquinha, vou perder o tempo falando da rosquinha. Se concentra no furo e se pergunta por que ela não tem nada. Eu estava com um cliente com problema no escritório. E o cliente com um problema na empresa dele. Ele pegou e falou comigo, Wagner, eu estou com uma cliente lá que pegou a arruela e só está olhando no buraquinho da arruela. Eu fiz uma palestra lá no escritório. Gente, vocês sabem o que é arruela? Quem sabe o que é arruela aqui? Quem sabe o que é arruela aqui? Olha só, quando você pegar um problema e ficar olhando por aquele buraquinho, quando é que você vai chegar na solução? Nunca. E você, sim, sabe por quê? Você vê aquele buraquinho que eu falo, você só vê aquele problema, só vê aquele problema, só vê aquele problema. Não vê a arruela toda, só pelo buraquinho. Olha, que fala aqui da rosca. Você pega com uma rosquinha, vai matar a minha fome. Aí você pega a rosquinha, olha pela... Aí o que você vai ver? Só vai se concentrar naquilo dali. Não tem uma mente milionária. O que levou a isso? Qual é a situação disso? Como que nós vamos sair disso? Quem é que pode me apoiar nisso? Não. O buraquinho da arruela. A mesma coisa acontece com os empregados. Tá? As pessoas de mentalidade pobre vão acreditar que não merece o bolo. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Quem não pensa dessa forma, eu não posso ter duas, posso ter 3, 4, 5, 6 e mais. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. A gente falou anteriormente, então se você tem um patrimônio, não pensa nele. Pensa no outro patrimônio que você vai adquirir. Pensa no outro e por aí afora vai. Não se concentra só naquilo que você tem. Eu virava e falava assim, hoje eu estou com meus 2 filhos aí, tem um terceiro. Tem um filho meu muito interessante, tem 2 ali que me apoiam muito. Tanto o Rodrigo, Rodrigo, levanta aí. Esteve comigo lá no escritório. E o Bruno, levanta Bruno. Que vocês vão ouvir falar de novo que ele está voltando lá. Eu tive um problema agora no escritório. Ele estava, mas eu não quero família comigo não. É mentira, Rodrigo? Mentira, quero família comigo. Quero não. Não adianta. Não é que não adianta. É que eles têm os afazeres. Aí tem um filho meu, que hoje eu estou invocado porque ele não está aqui, Felipe. Cara, eu gastei dinheiro. Os meninos tiveram uma oportunidade para ele jogar bola. Foi jogar. Sabe, na hora que ele estava começando, sabe o que ele virou e falou para mim? Quero ser jogador, não. Quero ser jogador. Mas por quê, Felipe? Gastei dinheiro e ia xingar, perdia tempo. O Bruno tomava conta do escritório, ia para o campo, ele treinava no Cruzeiro, ia aquilo e tudo, e tempo, perdendo tempo. No final, eu falei, não quero ser jogador, não. Mas eles usam a palavra sábia. Porque você vai me formar jogador. Não. E nunca vou colocar o pé dentro da sua empresa. E era uma pessoa que fazia os impostos de renda para mim, sem que eu ensinasse uma vírgula. Pagava ele R$1 por cada imposto de renda. Na época eu fazia em torno de 600. Ele com 14, 15 anos fazia isso. Hoje ele não está aqui. Aí, o que você quer? Você é professor de educação física. Ótimo, então eu vou pagar a faculdade. Vou pagar a faculdade. Aí, de repente, veio a época do exército, Você quer ir para o exército? Não, o exército paga pouco. Não vou mexer com isso. Tal. Puta merda, o que esse menino quer? Mas peraí, eu tenho um amigo capitão, você conversa com ele? Vou conversar. Chega lá, capitão, você tem que passar por 1 ano de treinamento. Eu disse, não estou fazendo nada mesmo, vou estudar e vou fazer. Ganhar um salário no exército de manhã e estuda à tarde. Ok. E vai o Felipe para lá. Cara, eu nunca precisei levar o Felipe lá.
A gente mora aqui no Barreiro e ela no CPOR. Nem se fosse a pé o menino isso. E qual foi o meu maior orgulho? Na época da formação dele. Eu chorei. Porque ele foi o número 1 dentro do CPOR. Só 2, infantaria e intendência. Ele estava em intendência. E ele foi o número 1. Aí me chamaram lá no palco, aquelas honrarias, ele tem 2 espadas, tem não sei o que de tiro, tem não sei o que lá. Assim, gente, você estava num lugar errado. E hoje ele reclama do exército, que é muito ruim, mas hoje ele não está aqui, pediram ele para mudar o horário lá. Já tem quase 45 dias que eu não vejo. Por quê? Por que você não vem aqui? Aqui está melhor. Mas eu sou o seu pai. Eu estou com saudade de você. Mas eu tenho um compromisso. Depois eu vou falar de compromisso e responsabilidade aqui. Então aqui está melhor. Uma hora eu vou te passar e vejo vocês. Então às vezes a gente cria até o nosso próprio filho, né? Para quem? A gente tem que ver isso também. Para quem? Ele tem que ter a vida, ele tem que ter o segmento dele. Tem o Bruno é músico, o Rodrigo é administrador de empresa, o Felipe hoje ele já é, graças ao nosso bom Deus, né, primeiro tenente. Então quer dizer, mas sobre isso aqui, eu queria que ele tivesse aqui, que quando eu fui dar essa palestra, assim, eu tinha falado, Felipe, cara, chega aqui, ele vai almoçar comigo, assim, lê o livro Mente Milionário. Aí daí, 5 dias ele veio, o livro Mente Milionário, falei, conta pra mim. Ó, lá no quartel aconteceu isso aqui. Eu fui falar com o comandante me falou assim, puta merda. Ó, eu fui jogar bola, aconteceu aí por aí afora, eu falei assim, nó. Aí hoje eu tinha que conversar com ele ontem, se ele tinha mais alguma novidade para me passar, né? O menino não veio. Mas isso é muito interessante. Mas parece brincadeira, né? Às vezes a gente cria o filho da gente e quer que ele fique ali mamando. Toda vez que você olha, né, Ian? Ele tem 1,86 m, 100 quilos mais ou menos, 90, 100 quilos. Aí você olha assim, vê meus filhos, você, homem feio, com filho bonito, grande. Só deve ser contador mesmo. Porque... Vamos lá, gente. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido, contabilidade, e não o rendimento. Se você pensar no seu patrimônio bruto, não pensar o líquido dele, de repente eu falei que você ganhou na loto, esse exemplo que eu dou, 10 milhões. Você teve a mente milionária, comprou bens, que é uma beleza, mas depois você não soube administrar isso. Porque você pensou no patrimônio bruto. Na hora que você vai virar o seu patrimônio líquido, você está com um resultado negativo. E adiantou você ter toda aquela beleza com prejuízo? Então você teve uma mentalidade pobre. Cadê o seu contador nessa hora? Que você não cobrou dele? Cadê meu balanço? Meu balancete? Para me ver se eu tinha um resultado. Aí você agora vai, contador, estou quebrando. Agora me dá meu balancete. Ah, já estava aqui, ó. Prejuízo. Quanto tempo você estava? Eu te falei quantas vezes que sua venda estava sendo menor do que suas compras. Falei quantas vezes. Gente, cuidado. Esse mês é... Túlio, é o quê? Exclusão do simples. Quem tiver com simples em atraso, dia 31 agora, dia 1º já, mas ainda tem a oportunidade de até dia 30 parcelar isso. Então vamos olhando quem está com GPS, que vem do Simples Nacional e Simples em atraso. De repente você pode receber uma cartinha e você vai se preocupar com a sua contabilidade. Não é problema da contabilidade. A contabilidade vai calcular suas guias e vai mandar que você pague. Se você não pagou, no ano seguinte, vai ser desclassificado. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. E as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Normalmente você vê, né, as pessoas de mentalidade pobre trabalham para comer. Normalmente você vê esses meninos que guardam carro aí, ele ganhou o suficiente que ele sobreviva naquele instante, foi lá, comeu, quando você volta, cadê o menino tomando conta do seu carro? Não está mais. Não, por quê? Não, começou a chover, não, continua debaixo da chuva. Tá? Isso aqui é um exemplo que eu trouxe agora. Tá? Mas você vai ver N exemplos, em que você passa a ter, que você tem. Você passa num local onde que ninguém te conhece, com o bolso cheio de dinheiro, com a situação financeira excelente. Entendeu?
O que vai acontecer com vocês? Ninguém vai dar importância para você. Porque não importa ali naquele momento. Tranquilo, muito obrigado. Você que é na loja. Tranquilo. O que aconteceu com você ali naquele momento? Você acabou de se quebrar. Porque você não pensou nisso, ele não tirou a atenção, tá, gente? Você não terá mais até que provar que é capaz de lidar com o que já possui. Eu mudei essa palestra seguindo outras pessoas. É fácil de você me ver. Se você me ver daqui um pouquinho, eu vou jogar bola. Nem eu sou jogador, nem eu. Fala a verdade. Fala alto, Ian. Bom jogador. Que hora que é meu jogo hoje, Ian? 2 horas. Aí você não vai me conhecer, sabe? Aí o Ian que me colocou lá. Aí chega lá, aí tem lá uns contadores também. Aí o pessoal começa a querer fazer, gente do céu, sai para ali, sabe? Não posso falar de contabilidade não, senão não vou jogar bola, que eu adoro contabilidade. Aí se você me ver fora, você vai ver assim, o Wagner é esse. Aí você vai me ver com cada um, eu ajo a mesma coisa. Eu não mudo, não é isso, Zé? Chego lá e tal. Quando eu estou agarrado, eu chego lá na caixa muito rápido, já vou direto na mesa do Zé. Mas não gosto que o pessoal faz isso comigo, não. Não gosto, não. E tem hora que eu quebro alguma regra, mas está errado, não posso fazer isso. Tem todos uma equipe para fazer isso. Mas eles sabem quando eu vou lá, porque é problema. Se eu não vou, quem vai lá? As meninas, as coisas, levar uma loja, fazer isso. Mas quando eu vou lá é problema. Quando o cliente chega lá, normalmente eu não gosto que o cliente vai lá, liga, vê o quê? Porque quando ele chega, eu olho lá pelo vídeo, o que ele quer? É problema. Aí ele vicia, toda vez que quero falar com o Wagner, toda vez tem problema. Então ele não conseguiu resolver o problema dele. Ele deveria estar vendo isso aqui, porque eu agora sou um problema para ele. Você não terá mais do que provar que é capaz de lidar com o que possui. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Tem pouco, R$1, você faz muita coisa. Nem algo fantástico, por tempo deu isso. Olha, vou dar R$10 para uma pessoa e outra fazia aquelas compras. Nem passou bem no fantástico. O que ele estava procurando fazer? Educar já as crianças e educar o povo, que talvez, vamos esperar um pouquinho aí, nem com a alta do dólar aí, vocês vão começar a reclamar. Então ele queria educar, já bem educando, mas não entenderam o que a nossa presidente estava querendo passar. Que é casadinho, né? Vocês sabem que é casado, Globo com presidente, não tem o que ver, tá? O hábito de administrar bem, ou você controla o seu dinheiro ou ele controla. Interessante é você ter um veículo. E cada ano você tem que trocar de veículo. Você teria condições de fazer isso? Não. Mas o veículo, eu falo aqui, eu não tinha uma televisão de 52 polegadas, não, e minha esposa queria. Até quando? Eu fui numa casa de uma pessoa de mentalidade pobre. Ele tinha televisão de 52 polegadas. Brincadeira, ele tinha. Mas a casa dele não era rebocada. O piso dele não era de cerâmica. E a mentalidade dele? Pobre. Em vez dele comprar uma televisão naquela situação, né? Vamos dar entrada numa casa, vou lá falar com o Silas e com o Ricardo, para ver essa entrada dessa televisão, eu posso dar uma entrada na casa. Fala o Silas, o Ricardo, porque o Ricardo, né, eu vou falar ali o patrimônio dele, né, é mais de 20 prédios. Vou falar do Silas, que são quantas casas mais ou menos, Silas? Mais 300 casas. Então, estou falando em termos de construção, que está aqui presente nessa hora, então, tá? É algumas coisas. Então, gente, a gente tem que ir ao hábito de controlar aquilo que nós temos. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duros para elas. Acabei de falar anteriormente. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É mentira? É mentira? Duvido que vocês vão pegar um pedreiro que vai ficar 10 anos com um pedreiro. Bom, ele só fica 1 ano no máximo. No segundo ano ele já tem a empresa dele. Duvido que você vai pegar um contador. É diferente. Tem contadores que ele é excelente, então ele tornou-se o meu parceiro. Mas tem contador que muda de um emprego, não é isso? Muda de outro, porque você está pagando tanto, ele muda de outro para ter tanto, muda de outro para ter tanto, mas ele não quer te crescer. Não, me paga não, olha, se eu trouxer 10 empresas para você, eu te pago comissão delas.
e faz elas, e já te dou para você fazer ela. Vão. Não, ele não pensa isso. Eu quero 10 empresas para mim. E depois essas 10 empresas voltam para quem? Para você. E ele vai ser o que seu? Funcionário. De novo. Ele teve uma mentalidade milionária? Não teve. Por isso que ao vocês sair daqui, vocês já vão sair com uma nova mentalidade. Eu tenho certeza e eu creio nisso. O rico considera cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que pode ser replantada para render outros 1000, e assim por diante. Foi o que a Natália falou. Se você tem 1 milhão, você vai passar a ter 2. Ter 2 vai passar a ter 3. Ter 3 vai passar a ter 4. Você tem que acreditar nisso. Porque se você não acreditar, nada adianta você estar aqui hoje. Você pega, vou contar a historinha lá do tatu, né? Eu contei a historinha aí de uma cidade, vou contar do tatu. Tem muita história para contar. Tá? Declaração. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Eu tenho um apartamento, 2, graças a Deus. E tem dívida por aí também. Até, Silas, quando eu fiz a primeira casa, o que você falou para mim? Construir a minha casa. E o pessoal falava assim, você está roubando. A Caixa me emprestou o dinheiro. Construir minha casa. Minha casa hoje, ela é de 300 metros quadrados, sendo que 200 metros quadrados, ó, falar que tem 100 metros quadrados lá que eu não pus o pé até hoje, tem uns 6 meses que eu não consegui pôr para quê? Mas eu construí ela. Mas você viu o que o Silas falou? Então, a partir do momento que você procura dívida, você vai ficar pequeno. A partir do momento que você procura compromisso, você vai ficar grande. Pode pegar o dinheiro que for na caixa, que vai te dar resultado. Eu vejo até, eu reclamo com alguns clientes que não falam que pega o dinheiro na caixa. Tem um cliente muito bom agora, que ele está saindo no BNDES para ele lá, excelente. O que ele fala, né? Olha, eu tenho que trocar o carro, libera isso que eu tenho que trocar o carro. E o que é que você vai investir na empresa? Não, a empresa está indo em venda e poupa. Ele não guarda pelo menos 10 a 20% para a empresa, não. Ele pega e vai embora. Então, pegou e depois, eu estou devendo a caixa. Falou até um cliente agora, fechei minha empresa, o que eu faço com a caixa? Passa para os advogados, que eles se viram. Não é eu, não é a caixa vai passar para o advogado dela e você vai passar para o seu. E o meu patrimônio? Ah, cara, que bom, hein? Agora que você procurou com o seu patrimônio, toma cuidado. Fala com o seu advogado que talvez a caixa passe a mão nele. Você de lá que ele veio, não, é mentira, Zé? É mentira, doutor Jean? Ela vai brigar, mas ele não tem como pagar. Mas ele teve uma mente milionária? Ele fez um investimento? Não fez. Ele falou, eu quero ter. E o cara lá da televisão? O rico considera cada real que possui a ser plantado para render outro 100. E aí? O meu dinheiro trabalha para mim. Então, se você souber fazer isso... As pessoas ricas, o medo é interessante. Quem sabe o que é um medo aqui? Quem sabe o que é um medo? Eu estava com medo de colocar essa palestra. Até que eu fui rever esse tema. Assim, gente, brincadeira. Eu não vou me importar o meu gesto, eu não vou me importar o que eu vou falar. Porque eu estudei para isso, eu tive diversas palestras para isso. Se eu não tiver de 17 itens, uma pessoa que não sai aqui com um para ser aproveitado, eu vou enterrar meu projeto. Aí perdi o medo. Eu não estou importando com o próximo. Eu estou passando aquilo que eu sei. Eu tive essa tranquilidade de falar. Estou falando muito rápido, porque, olha lá o tempo. Tá? A gente tem que fechar. A menina já está me xingando ali, olha lá, ó. Então, olha o tempo. As pessoas de mentalidade podem se paralisar pelo medo. O que é um medo? Eu ia daqui para Guarapari e ainda vou. E nos primeiros 50 quilômetros, eu li nesse pedaço, que nos primeiros 50 quilômetros, eu tinha medo. E nunca ia, viajava sozinho. Até que a minha esposa falou, eu não posso ir com você. Cara, como é que eu vou para Guarapari há 30 anos, 29 anos de casado, o Bruno tem 30, 29 anos de casado, e ir para Guarapari sozinho, há 20 anos, indo só com a minha esposa. Ela não gosta nem que vai carona do meu lado.
Cara, vou contar essa história é maravilhosa. Nesse dia, minha esposa tinha marcado médico 3 horas da tarde. Eu não vou com você. Eu, de raiva, eu vou embora. E ela não acreditava que eu ia, não. Eu vou embora. Cheguei 3 horas, esqueci que ela tinha médico. Vi lá em cima da cama, minha mochilinha aprontada, tudo aprontado. Ah, que isso? Minha esposa não acredita em mim, não. Do jeito que eu cheguei do escritório, é mentira, Rodrigo? Peguei a mochilinha, enfiei dentro do carro e sumi. Fui embora. Guarapari. 3 horas da tarde. Cheguei em Guarapari para você ver. Eu tenho as fotos. Eu fiz questão de tirar foto para ela. Era dia 22 de dezembro de 2012, quando inaugurou a orla lá de Guarapari, que está uma beleza. Eu fiz questão de passar lá, tirar foto e voltar. Mas o que eu passei, vocês não acreditam. Uma chuva. A partir de 6 horas da tarde, escurão e chuva, chuva, chuva. Aquela rodovia lá de Guarapari, sem curva nenhuma e sem marcação. Há uma hora que eu levei um susto muito grande, que tinha uma carreta na beirada, e ela estava com um negócio assim, né, rapaz? E aquele escurão, na hora que eu passei, na hora que eu vi um escuro assim, vi aquilo de lá caindo em cima de mim, cara. Foi o tempo de segurar o volante e ver na onde que ia dar. Aí depois que eu passei, eu olhei para trás, aquela carretona. Puxa vida, aí cada medo que eu fui passando, venci. Hoje, eu vou para Guarapari da seguinte maneira. Ou quando você for para Guarapari, eu conto para vocês em algum lugar. Cheguei em Batiba da última vez sozinho, entrei em Batiba, dei uma volta lá por baixo. Da última vez, assim, não terminei a primeira, né? Eu fui em Guarapari, cheguei 2 horas da manhã, fiquei de dia, no outro dia, 2 horas da tarde, voltei e tomei umas 5 multas. Porque eu estava mais preocupado com a minha esposa, que ela não acreditou. Tirei foto de tudo sem aqui. Não, na volta teve um problema muito grave. Voltei 2 horas da tarde, aí peguei sol, eu parei lá antes de João Molebate, que deu um pedaço, falei que vou dormir por aqui. Na hora que chegou 1 hora da manhã, eu cheguei em casa. Senhor, você já chegou? Eu falei assim, perdi o medo. Perdi o medo. Agora, toda vez que eu tenho que ir para lá, primeiro eu passei por Ibatiba, você desce ali por trás, sai lá por um Nispreira, uma paisagem maravilhosa, acaba aquelas coisas. Se você tiver, você dorme lá numa pousada, fica o dia inteiro. Levei 8 horas. Normalmente por aqui eu levo 7. E agora, da última vez que eu fui, tem uns 10 dias para lá, eu entrei em Munhumirim, fui lá na divisa do Rio de Janeiro, passei ali por trás, né, Silvio? Qual cidade que é aquela, Silvio? Espera Feliz. Não, que beleza. Sozinho, 14 horas. Fiquei lá um dia, saí daqui na quinta, cheguei lá, ainda era 6 horas, fiquei na sexta, no outro dia, no sábado de manhã, voltei. Aí voltei pela BR, arrependi. Que pela BR, normal, eu levei 14 horas. Toda essa visão, eu levei 14 horas. Por que eu não voltei pelo mesmo lugar? Mas eu já tinha ganhado medo. O medo é importante. Quando você tiver medo de alguma coisa, estuda, treina, aprenda. Teu medo vai ser perdido. Estou com medo de visitar um cliente, estou com medo de falar isso, estou com medo daquela pessoa. Por quê? Você não sabe como que ela agir, você não sabe como fazer, você não acredita em você. Então não valeu nada que eu falei daqui para trás. A partir de agora, se alguém falar, eu tenho medo, eu falo assim, vá-se embora, não mexe com nada, que aqui não é o seu lugar. Então você tem que ser maior do que os seus problemas. Você tem que vencer o seu medo. Tá? As pessoas de mentalidade podem se paralisar por tudo assim. Estou com medo, estou com medo, estou com medo. Está jogando a responsabilidade para você. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. A minha felicidade vai te repetir a minha felicidade. A minha tristeza vai te repetir a minha tristeza. Então, se eu vejo que tanta gente, legal é telefone. Você sente quando a pessoa está com pressa, não está, quando está nervosa, não está. Nem. Toma muito cuidado com o telefone. Olha aqui, eu ainda passo o telefone. Às vezes eu xingo a pessoa, finge que desligo e fico ouvindo ela me xingar. Outro dia eu falei para uma cliente, eu fui ensinar para ela, poxa, ela queria uma conta dízima, falei, pega a sua maquininha antiga e coloca lá no 6. E pega o número e divide por um número que você vai ver o que é uma dízima. Ela desligou o telefone assim, o Wagner acha que eu não sei matemática não. O burro, ignorante.
Eu falei assim, você viu o que é legal? Você fingir que desligou o telefone e continuar. Uma vez eu estava no... tenta você ver. Ah, sim, sabe de onde que eu aprendi isso? Eu estava levando meu filho lá, sabe aquele... Vocês vão ver, aquele treinador de cabelo... Treinador não, aquele cara, aquele massagista do Atlético. Um que tem um cabelo branquinho ali. Ele que me ensinou isso. Chegou lá, eu estava assistindo o jogo Cruzeiro e Atlético, meu filho jogando. Ele chegou assim, você estão conversando sobre isso, que eu era procurador de uns meninos, né? Aí ele falou assim, ó, sabe como é que a gente faz? Ei, doutora Joana, tudo bem? O que você acha do Romulo? Um sócio. Beleza, ele chegava lá. Ei, presidente, vem cá, por favor. Perrella era mestre disso. O pessoal captava toda a informação, o pessoal não sabia, o Perrella chegava e mandava você embora, mandava alguém, jogador, tudo. Eu não te quero com você aqui mais não. Não preciso de eu falar não. Você quer duvidar? Quero. Toma cuidado. Eu falo com esse funcionário minha aí, por exemplo, você está com o celular ligado? Tem? Então liga essa porcaria aí para ver se você ouve alguma coisa que eu estou te chamando atenção e depois você vai falar que eu sou ignorante, né, Micael? Cadê Micael? Micael eu chamo. Micael é muito que eu falo isso aqui. Então vocês tomam muito cuidado com isso. Então essa ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Você só poderá crescer de verdade se estiver fora da zona de conforto. Eu falei na guria mesmo, sobre aquele representante, sobre aquela comissão que atingiu a meta e aí parou. Você está numa zona de conforto. Automaticamente você tem um melhor carro, uma melhor casa, não se preocupou com essa situação, você está numa zona de conforto. Aí quando você vê lá a inveja que é grande, que o seu concorrente, seu amigo melhorou com o carro, aquela zona de conforto, você não procurou saber qual que é e você vai querer ter o melhor carro. Sua zona de conforto agora não deixou que você tenha uma mente milionária. Tá? Declaração. Eu ajo a partir do medo. Apontar e atirar. Não mirar. Já manda ver. Então você tem que usar isso aqui, senão você não vence o medo. Não é pegar a ruelinha e olhar ali também. Senão você vai ver só o que você precisa. Você vai estar numa zona de conforto. Você não vai agir. Eu ajo apesar da dúvida. Quantas vezes que a gente tem dúvida? Ontem eu fiz uma experiência. Eu tinha que passar para pegar pedir o Bruno para me emprestar aquele músico, me emprestar o alto-falante, porque o da faculdade não estava funcionando. Aí eu estava no meio do caminho, ele ligou, passe na pessoa tal, que tem uma caixa de equipamento eletrônico, e pega com ele. É lá no Barreiro, aí tem, assim, eu posso parar aqui. Mas não, mas vou dar uma volta que é ali. Não dei, deu uma volta no quarteirão, na minha dúvida. Voltei e parei onde que eu tinha pensado anteriormente. Só que eu apontei, mirei, e depois que eu fui atirar. E trouxe o exemplo para aqui. Pô, eu vou falar sobre isso e eu estou fazendo. Às vezes você tem uma poça d'água, como você já é experiente, e essa poça d'água pode ter um buraco. E você vai tentar desviar e faz com que todos batem. Mas você vê daí um pouquinho, aconteceu um fato que eu falei, que muito interessante, o Fabinho não estava aqui não. Sabe a ação e a aneação? Eu estava vindo para aqui na sexta-feira, ontem, quinta-feira, naquela saída que todos os carros ficam agarrados. Só que o carro estava parado lá embaixo, a 1 quilômetro abaixo. E estou vindo. E eu gosto de pensar no outro. Cheguei lá, cara, é uma carreta que tinha passado por um galho, quebrou o galho e tampou meia pista. Quando chegava ali, o pessoal tinha que sair e fazer isso. Falei, mas será que eu contei mais de 20 carros na minha frente, passou fazendo isso? Parei o meu carro, dei o alerta, comendo, peguei e coloquei ali. E veio um engraçadinho ainda, veio do lado e passou. Que isso, cara, eu já ia xingar ele. Assim, ele está com mais pressa do que eu. Está com mais pressa do que eu, porque senão ele não viu a minha ação.
Não foi para beneficiar a mim, foi para beneficiar muito. Tá? Então, tem algumas coisas, se eu posso fazer, por que eu não faço? Porque não é comigo. O que eu falei? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tá? Eu ajo apesar da inconveniência. Eu sou inconveniente, mas eu ajo, porque eu estou te dando um resultado. Né? Eu ajo apesar do desconforto. Eu estou desconfortável, mas eu quero o seu conforto. Eu ajo quando estou com vontade de agir. A minha vontade é própria, eu sou bem determinado, não existe problema para mim, não existe dificuldade, porque eu vou agir. Eu tenho uma mente milenar. E vamos para o último tópico. As pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. Aí vou falar do tatu. Tá? As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Para você tirar o tatu, é muito interessante. Você só tira ele de lá com a inclusão digital. Não tem outro jeito de tirar. E a inclusão digital em tempos modernos é o quê? Quem fez teste de datilografia? Quem é dessa época aí? Datilografia. Hein? Muito bom o teste de datilografia. Hoje, com quantos dedos você precisa datilografar? Eu tomei até pau que eu cheguei lá. Uma coisa que eu tenho uma palestra muito boa que se chama marketing pessoal. Eu fui procurar emprego, estava até no escritório de contabilidade. O cara perguntou: o que você veio fazer aqui? Eu vim para procurar auxiliar de contabilidade. Volta para casa e veste. Eu estava com a calça bem coisa, a camisa toda solta, sabe? Cabelo todo enroladinho. Disse: não, aqui não é teu lugar não. Aí coloquei uma palestra, marketing pessoal. Eu ensino como se vestir, como se andar. Ensino não, treino. Tá? Hoje, nós usamos só esse dedo. Só esse dedo aqui. O mesmo dedo que a gente usou lá no tatu, usamos outro. Mas esse aqui. Então o que é? Você tem que sair do buraco. Aqui, ó. Hoje você vai pegar isso aqui e vai fazer assim, ó. Ou não? Cadê a meninada nova aí? Qual os dedos que vocês usam para falar? Hein, Santiago? Então a modernidade está avançando tão verdadeiramente, tão violentamente, que quem ficar ligado em um passado não acompanha essa modernidade. Então vai ficar igual o tatu lá dentro do buraco, avestruz. Na hora que, eu gosto de falar do avestruz, né? Na hora que você se vê no problema, o que você faz? Enterra a cabeça dentro da teia. E aí quer que os outros deem a solução. Então, as pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. Você tem que ter inovação. Foi na onde que eu falei do Ayrton Senna. Eu falo aqui, vou fazer uma pergunta passozinho. Com quantos... Em que ano uma pessoa entra na faculdade hoje? Em que ano nasceu uma pessoa que vai entrar na faculdade hoje? Em que ano? Gente, matemática. Que ano, gente? Nem só você falar, vai entrar na faculdade 18 anos. 1995. Então você já tem que estar preparado para isso. E se você não estiver preparado, você não vai entender isso aqui. Eu tinha mania aqui, hoje nem mexi aqui, que eu já vim ontem, antes de antes, já leio tudo que eu vou pedir, eu peço a Micaele. Tudo que eu vou pedir, eu vou pensar ao pessoal. Mas eu estudo antes, né? Eu estou com um programa lá que é domínio, o pessoal, quando foi colocar o domínio, eu não coloquei um dedo. E ninguém queria fazer, não. Achando dificuldade, foi no processo que eu falei. E olha que eu tinha dado. Eu dou palestra para o meu pessoal lá, quase toda segunda-feira, eu já tinha falado sobre isso. Gente, nós vivemos resolvendo um problema, nós não temos que achar dificuldade. Então, aí que esse problema é esse, não resolve assim. O problema é esse, resolve assim. Hoje eu tenho a Natália da área da contabilidade, né? Chega lá, não falo nada com ela. Natália, o que é isso aí? É isso aqui. Isso aí é fácil, Natália, é assim, ó. Ah, porque... só falta ela falar: por que você não pegou e fez? Né? Mas ela sabe aquele respeito, né? Ela vai lá, faz aqui, ó, que beleza. Agora ensina para o seu auxiliar. Tomara que o seu auxiliar agora fica te cobrando a mesma coisa, te pressionando. Porque se ela não ensinar por auxiliar dela, ela é uma fraca, é uma perdedora. Ou não? Eu quero gente forte do meu lado, gente. Não quero fraco do meu lado, não. Não quero meus colaboradores fracos. É mentira, gente? Não quero. Não quero. E não quero cliente fraco, não quero caixa econômica fraca, não quero ninguém fraco. Tem que ser forte, porque só assim eu vou ser cobrado por alguma coisa que eu não sei. E aí que é o importante.
As pessoas de mentalidade boa acreditam que sabem tudo. Já falei tudo anteriormente. Não precisa você saber, alguém tem que saber. Nós temos que usar a humildade. Tem que usar a humildade. Não adianta falar assim, pô, já te falei, eu tenho até mania, tinha, né? Pô, já te falei que isso faz assim, assim, assim. Desenvolva. Eu vou só agregando alguns conhecimentos. Às vezes a pessoa me passa alguma coisa, eu procuro ouvi-la, para que o modo tenha conhecimento. Mas às vezes você tem que decidir. Aí não é ignorância, porque você sabe em que alvo você está atirando. Você está comprando uma responsabilidade para você. Às vezes você transfere para o outro, acusa o outro, mas não transferiu para você. Ele erra, você está bem, ensinei, você não aprendeu, seu burro, seu ignorante. E você? Você está falando para quem? Você acha que você está falando para o próximo? Você está falando para si mesmo, que foi você que treinou, foi você que ensinou, foi você que selecionou. Então, primeiro tem que ver eu, tá? Ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Todo mestre já foi um desastre. Normalmente, tem uma coisa aí no mercado que só está admitindo pessoas que já foram quebradas anteriormente. Porque aquelas pessoas que já foram quebradas anteriormente, eu vou fazer a admissão e elas vão me trazer a experiência dela. Se ela foi quebrada, ela normalmente eu tenho que fazer a boa seleção para que ela não deixe acontecer o mesmo comigo. Porque se ela deixar acontecer o mesmo comigo, ela por 2 vezes vai ser quebrada, porque ela também me quebrou. E não admito. Vou falar aqui bem sério. Qualquer pessoa, por melhor que seja, se chegar na minha história, do escritório, assim, eu estou vindo da empresa, porque olha só, aqui que é interessante isso, eu falo para todo mundo. Você vai fazer a admissão de uma pessoa, ou vai contratar algum serviço, e você pergunta para ele, por que você saiu daquela empresa? Olha, aquela empresa, contabilidade tem isso, né? Ele tinha tantas escritas e diminuiu a escrita. Eu fui a primeira que ele mandou embora. Você vai admitir essa pessoa? Não tem nem como você admitir, eu não admito não. Por melhor que ela seja. Como que tinha 100, passou para 50 e ela foi a primeira mandada embora? Qual é a competência dela? Fora daqui, não quero nem ver. Já dou definição no currículo dela. Porque é mais uma perdedora do meu lado. E isso eu não quero. Então toma muito cuidado quando você vai selecionar a pessoa. Primeira, na remuneração, ela falou que é dinheiro. E a segunda é da onde é a origem. Se ela veio de uma empresa que quebrou. Eu era gerente. A empresa quebrou, cara. O cara era gerente da sua empresa, a empresa quebrou. O que ele vai fazer com você? Tem jeito. Ele era o responsável. É diferente do que eu falei anteriormente. Ele era o dono e ele se quebrou. E agora ele é o responsável na outra empresa. Eu deleguei a responsabilidade para ele. Então ele é um perdedor. E eu não quero perdedor do meu lado, como vocês, a partir de hoje, não vai ter perdedor do lado de vocês. Então, nós não sabemos tudo. Tem algo novo para ser passado. Tá? Todo mestre foi um desastre para ganhar. Eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. Assim. E o que vocês fazem agora? A marca da verdadeira riqueza é determinada por quanto a pessoa é capaz de dar. O que você é capaz de se dar por você mesmo? Você tem que fazer por você mesmo. Seu medo, sua dúvida, o seu problema, é problema do outro, é medo do outro, não é seu. Então, o que você for capaz de fazer aqui? Então, normalmente eu coloquei 4 palavras. Lute. Lute. Lute e continue lutando. Muitas pessoas fazem o seguinte: luta. Luta. E agora não vai dar mais certo. Me ajuda. Plano estratégico? Não sei o que é isso. Pegou o financiamento na caixa? Peguei, mas não deu para me pagar. Colocou uma pessoa habilitada? Coloquei, mas não era o que eu esperava. Tá? E tem um cliente lá, quantas causas trabalhistas? Tenho tantas. Quantas tributárias? Eu tenho tantas. Então, parou de lutar no meio do caminho. Porque antes dele chegar nessa situação, ele tinha que ver qual era o problema dele, qual era a dúvida, qual era o medo. Se ele não viu isso, quebrou. Então tenho certeza que todos agora vai sair com a mente milionária. E quem escreveu esse livro foi a Ecker, né? O Segredo de uma Mente Milionária. Vocês vão olhar na internet,
Eu vou colocar um pedacinho do que foi passado aqui lá também. Mas lá eu vi 10 palestras, entre 10 minutos e 2 horas cada um. Eu vou agradecer a vocês, a presença de vocês, tá? E a gente vai se falar novas vezes, tá, gente? Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado. Espero. Atrasamos um pouquinho. Obrigado. Atrasamos um pouquinho. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo, tá? Obrigado mais uma vez.